Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, dia 16 de abril. Estamos vivendo já esta Semana Santa, um tempo profundo de mergulharmos no amor de Deus em nossas vidas. Vamos meditar o Evangelho de hoje, então, nessa nossa meditação diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus, nosso Redentor e Salvador e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós meditamos, nessa quarta-feira da Semana Santa, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, 14 até o 25. Onde vai nos falar de novo da traição de Judas e da ceia da Páscoa. Ontem nós ouvimos o evangelista João falar da traição de Judas. Hoje é o evangelista Mateus nos falando da traição de Judas. O evangelho de hoje faz essa narração contado por um outro olhar, mas que estava junto também. João ontem, Mateus hoje, ele conta essa traição de Judas. O que aconteceu durante a ceia? Na ceia estavam reunidos, Jesus fazendo as suas despedidas, Jesus instituindo a Eucaristia, Jesus compartilhando com os seus 12 apóstolos, já a ponto da sua glorificação, a qual o Pai tinha traçado, mas também nesse ambiente estava Judas com um coração já seduzido pelo inimigo, seduzido pelo diabo, e assim ele decididamente já estava a trair Jesus. Por quê? Porque Judas traiu Jesus, né? Judas, ele teve com Jesus. Ele viu tantas obras acontecerem. Ele viu tantas curas Jesus fazer. Tantos milagres que o Senhor fez. Ele estava lá presente, ouvindo. Tantas pregações Jesus fez e ele ouvindo todas essas pregações. Será? Mais ou menos podemos perceber de que Judas já via em Jesus aquilo que ele não esperava. Ele esperava que Jesus viesse de outra maneira. Foi contra os seus ideais. Foi contra aquilo que esperava o caminhar de Jesus. Ele tinha as ideias e não se deixou ser levado pelas obras, assim como os fariseus e escribas, pela pregação de Jesus. Provavelmente em todos esses acontecimentos ele estava distraído, estava pensando, será que é agora que ele vai fazer, que não vai fazer? Então Judas, ele estava com o coração aprisionado pelos seus ideais e aí também pelo dinheiro, que ele se deixou ser corrompido, vendeu Jesus por um bocado de moedas. Meu irmão, isso aconteceu com Judas, pode acontecer com a gente. Pode acontecer conosco. Jesus não vai vir conforme os nossos ideais, conforme aquilo que a gente quer, conforme aquilo que a gente pensa. Pediu uma cura, não aconteceu, pediu um milagre, não aconteceu, e aí eu começo a não acreditar, indo contra aquilo que eu esperava de Jesus e as coisas não acontecem. Começamos a ficar decepcionados por algumas coisas. Isso pode acontecer conosco. Isso pode
acontecer com cada um de nós. As nossas vontades, os nossos ideais não coincidirem com aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, com aquilo que o Senhor anunciou, com aquilo que o Senhor fez. E aí a gente começa a ser corrompido pelos prazeres do mundo. Começamos a largar o caminho, começamos a nos dedicar a outras coisas, começamos a nos distanciar, começamos a ficar distraídos, começamos a abandonar o caminho. Isso pode acontecer com a gente. Isso pode acontecer como aconteceu com Judas, pode acontecer conosco. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja oferece esse tempo quaresmal, Semana Santa, a liturgia, a oração, para que a gente permaneça fiel em Cristo Jesus. Não é a minha vontade que deve mudar Jesus, mas o ensinamento de Jesus, a vontade de Deus deve mudar-me. Por isso eu preciso ser fiel, por isso eu preciso estar fiel a Cristo. Por isso eu preciso estar fiel aos ensinos de Cristo, por isso eu estar fiel ao caminho de Cristo. Porque quem precisa de conversão somos nós. E Cristo quer fazer isso em nós. Que o Senhor nos ajude, que essa Semana Santa seja frutuosa na nossa vida, para podermos fazer essa reflexão na nossa vida. Que o Senhor possa vir em nosso encontro, para que a gente tenha a verdadeira vida, possamos achar o verdadeiro caminho, possamos deixar o ensinamento dele cair, entrar no nosso coração. Que essa Semana Santa, hoje, quarta-feira santa, vamos vivenciar a partir de amanhã o Tríduo Pascal. Vivenciamos a quinta-feira santa, sexto, sábado e a Páscoa. Esses dias sejam frutuosos em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.